Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e agora no antepenúltimo vídeo do Veda o papo vai ser um pouquinho mais sério, porque hoje é dia de falar de alguns livros que ajudam a quebrar tabus, principalmente os relacionados à saúde mental. Esse vídeo está sendo produzido hoje em conjunto com a Pá do Livros e Fuxicos, a minha gêmea. A gente se propôs então a se juntar e trazer para vocês alguns livros que vão ajudar a discutir questões que ainda acarretam diversos preconceitos, bloqueios e dificuldades no debate delas, mas que felizmente cada vez mais estão sendo trazidas à tona, e que são livros então que principalmente vão falar da questão da saúde mental. Eu e a Pá a gente combinou então de que livros cada uma falaria, justamente pra gente ter livros diferentes para indicar para vocês, com abordagens diferentes, gêneros diferentes, e não ficar repetindo os mesmos livros. Eu fiz uma escala aqui então, né, daqueles talvez mais leves até aqueles que vão sendo mais pesados pela temática que carregam, e o primeiro que eu vou falar são As Épicas Aventuras de Lydia Bennet. Esse livro, pra quem não sabe, é uma espécie de continuação de O Diário Secreto de Lizzie Bennet, que é uma adaptação moderna de Orgulho e Preconceito. E uma das personagens, acho que mais fortes ali da história, né, que tem uma presença bastante impactante, é a Lydia Bennet, que é a irmã mais nova ali da Lizzie, que é aquela super espivitada e que acaba se metendo numa grande confusão, né, no outro livro. E o que as autoras quiseram fazer, então, foi dar vida a Lydia nesse livro e fazer com que ela contasse a história dela e mostrasse tudo aquilo que aconteceu com ela após os acontecimentos do primeiro livro. E essa leitura, ao mesmo tempo em que ela foi super divertida, porque a Lydia tem um humor aqui só dela, ela tem um sarcasmo muito grande e é gostoso a gente acompanhar isso na leitura, como também ela me emocionou demais. A Lydia, ela fica muito afetada pelo que acontece ali no primeiro livro, que não dá pra eu explicar pra vocês pra não dar spoilers. E eu achei incrível como isso foi sendo trabalhado aqui. Então, a gente tanto vê a Lydia passando, né, por sessões de terapia, em fases de negação, então em que ela não consegue de fato se abrir e passar pela cura que ela precisa, porque são dificuldades que a gente enfrenta nos nossos processos de melhora. Cada um vai lidar com a dor e com a sua dificuldade com relação àquela dor de uma maneira própria, de uma maneira diferente. Então não dá pra gente julgar o processo de cura de ninguém. E eu acho que isso fica muito claro nesse livro, conforme a gente vai vendo esse processo da Lydia. Então eu acho que o livro serve pra discutir como as pessoas vão ter dificuldades em se conectar com elas mesmas, descobrirem quem elas são. E também eu acho que ajuda a discutir um tabu ligado à própria situação na qual a Lydia esteve envolvida, porque o que acontece com ela é muito fácil da gente acabar julgando, é muito fácil da gente apontar e falar dela, mas a gente se colocar no lugar dela e enxergar a situação pela perspectiva dela é algo completamente diferente. Ainda que no ritmo de uma leitura mais leve e divertida, mas que já vai trazer o assunto aqui de uma maneira mais direta, é o A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Esse é o primeiro livro Young Adult dela, e aqui a gente vai ter a história da Audrey, que depois de passar por vários episódios bastante severos de bullying na escola, desenvolveu então um transtorno de ansiedade, além de diversos episódios de depressão. E eu achei incrível a maneira de como a Sophie Kinsella desenvolveu os aspectos aqui, porque ao mesmo tempo em que ela traz então diversão para a leitura, ela não subestima a doença, ela mostra como a doença afeta não só a Audrey, mas todo o cenário familiar, como tudo isso está conectado na pessoa. Ansiedade e depressão são doenças sérias, são doenças que precisam ser tratadas, que precisam ser discutidas. E ela mostra isso com muita clareza e com leveza na escrita dela. Outro livro que eu também achei maravilhoso pelas temáticas que acabaram sendo abordadas foi o Na Estrada de Jellicoe. Aqui a gente vai ter uma pequena cidade na Austrália em que ela, na verdade, sofre por uma guerra territorial entre os adolescentes. Quem sabe por que isso começou, por que existe essa divisão ali entre os adolescentes. E a protagonista, ela mora, né, com a única figura que é adulta da vida dela, que é uma mulher que a encontrou na Estrada de Jellicoe após ela ter sido abandonada pela mãe, e ela não tem lembranças da mãe dela, até que um dia essa única adulta ali da vida dela simplesmente desaparece e só deixa um manuscrito de um livro que ela estava escrevendo, e conforme então a protagonista vai lendo esse manuscrito, ela vai percebendo que tem mais da história dela que ela pode descobrir. O livro inicialmente ele parece confuso, é aquele tipo de livro que você tá lendo, você tá gostando, mas você não sabe o que tá acontecendo, pra onde que a história tá indo, e conforme as peças vão se juntando,
A leitura é maravilhosa, como eu falei, ela acaba passando por temáticas que são importantes, ela vai falar da questão então de depressão, ela vai falar de questão de uso de drogas, ela vai falar assim de diversos temas que são extremamente comuns e que acabam sendo responsáveis então pela destruição, dificuldade de diversos jovens e que a gente ainda não sabe lidar, em que a gente ainda olha com olhos de preconceito. E eu acho que o livro sabe então direcionar esse nosso olhar, tirando essa barreira do preconceito, mostrando as dificuldades, o que há por trás e que na verdade é o olhar que a gente precisa ter para começar então a destruir essas barreiras e começar então a ajudar quem precisa ser ajudado nesses momentos. Mais um que eu achei incrível e que eu li pra poder incluir aqui nesse vídeo pra vocês foi O Último Adeus, da Cynthia Hand. Aqui no caso a protagonista ela tá passando por um período de luto, o irmão dela se suicidou e como ela tem muita dificuldade de falar do assunto, o terapeuta dela sugere que ela comece a escrever em um diário pra poder então desabafar, falar as coisas que ela tá sentindo. E apesar do livro então aqui ele trazer a questão do suicídio, o foco não é esse, porque a gente não tem aqui a história do irmão dela, a gente não tem a trajetória dele, a gente tem a história dela lidando com isso. Que embora ela não estivesse na mesma situação do irmão antes de acontecer, a gente vê então depois como aquilo machuca ela, como esse processo de luto é doloroso. E o que eu acho mais incrível aqui é porque a dor faz parte da vivência de qualquer pessoa. Todo mundo vive algum momento de dor durante a vida, seja ele qual for, pelo motivo que for. E é claro que aqui a gente vai ter talvez uma das dores máximas, que é a dor da morte, a dor da perda de alguém. Mas não é só porque a sua dor não foi motivada por isso, não foi motivada pela morte, que ela não merece atenção. A dor do irmão dela, por exemplo, não foi motivada por uma morte, mas acabou se transformando em uma. Então seja qual for a dor que habita em você, essa dor merece atenção, ela merece ser respeitada, ela merece ser trabalhada. Outro livro também que é maravilhoso nesse sentido é o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Aqui a gente vai ter dois adolescentes diferentes. Uma que tá passando por uma situação parecida com a do livro anterior, então a Violet perdeu a irmã dela e desde então ela lida com esse luto. E o Finch, que é um garoto esquisitão ali da escola, que ele vai ter os seus próprios fantasmas ali. E esses dois alunos, eles se conhecem no telhado da escola, numa situação praticamente de suicídio. E aí, conforme eles começam a fazer um trabalho juntos, a amizade que vai se desenvolvendo entre eles vai permitindo que cada um deles vai entrando em contato com esses seus próprios fantasmas. E aqui o livro, eu acho que ele mostra duas situações diferentes. Tanto a situação, né, de alguém lidando com a dor, lidando com a perda, quanto a de alguém no estágio que precisa de extrema ajuda e o quanto a falta dessa ajuda pode ser preocupante. Como existe uma dificuldade das pessoas nessa situação demonstrarem que precisam de ajuda, como muitas vezes elas não conseguem expor isso e como as pessoas ao redor não sabem como ajudar. Então eu acho que esse é um dos grandes principais problemas nessas situações. O fato da gente não estar preparado para ajudar e de quem precisa de ajuda não conseguir externar essa necessidade. E o último livro que eu vou falar, não podia faltar aqui, foi o que eu e a Pá combinamos de falar dele juntas, e é então Os 13 Porquês, que deu origem agora a série 13 Reasons Why, que já criou diversas polêmicas após ela ter sido lançada. Mas eu acho que esse aqui é um livro incrível no tratar dessas questões. Aqui a gente vai ter a história da Hannah Baker, que acabou cometendo suicídio e antes de se matar, ela criou uma linha de raciocínio que vai mostrar como foi que ela chegou nesse ponto em que ela acabou se matando. Então, e pra isso ela vai gravando 7 fitas em cada um dos lados até formar 13, que são os 13 porquês dela. Cada fita é sobre uma diferente pessoa que de alguma maneira contribuiu para que ela chegasse naquele ponto. E ela cria todo então um esquema para que as fitas vão passando de pessoa para pessoa, para que as pessoas saibam a responsabilidade que elas tiveram nesse fim da vida dela. Eu acho que uma das principais mensagens aqui do livro é justamente a de que a gente não sabe o que se passa com outra pessoa. A Hannah chega no ponto que ela chega justamente porque as pessoas que vão acabando influenciando ali na vida dela não faziam ideia do que ela estava vivendo. Então uma mínima atitude na visão dessas pessoas, uma atitude que pra elas não era nada, pra Hannah significava demais. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente sempre. A gente não sabe o que outra pessoa está passando, então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, porque uma coisa que não vai me afetar, não vai fazer mal pra mim, pode afetar demais outra pessoa. Com relação à série, ela tem algumas modificações do livro, principalmente na participação dos outros porquês. Eles não são presentes, né, no livro como eles são na série. Eu acho sim que é uma série com cenas pesadas e que elas podem ser problemáticas para quem já está passando por uma situação. Então, se você se sente mal assistindo, não assista, porque o intuito é que ela não te faça mais mal.
mas eu acho que ela tratou de questões que precisavam ser discutidas, que precisavam mostrar que elas são feias desse jeito, justamente pra criar um alerta maior. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente quando faz a leitura de um livro desse, então. É tentar realmente pensar nas nossas atitudes, modificar e olhar pro outro com um olhar diferenciado. Sempre com um olhar aberto, sempre com um olhar de amor. Contem pra mim aqui nos comentários, então, o que vocês acharam desses livros, que outros livros vocês acham que são importantes, né, no debater desses assuntos que foram abordados aqui. E não se esqueçam, terminaram de ver esse vídeo? Acessa aqui os cards e vai conferir também o vídeo da Pá falando de outros livros que também abordam todas essas temáticas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever, acompanhar todas as novidades. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!